E nós também queremos hoje conversar sobre a alimentação, que ela pode auxiliar muito os pacientes em tratamento contra o câncer. E é sobre isso que eu falo agora com a nutricionista Rafaela Cordeiro. Prazer, Rafaela. Prazer, tudo meu. Bom Seja dia. muito bem-vinda aqui no programa. E a pessoa que está enfrentando essa enfermidade hoje, descobriu que está com câncer, aí ela tem que mudar drasticamente a alimentação, por onde ela deve começar? Bom, não só pensando na pessoa que está tratando, quanto também na prevenção, Na né? prevenção, sim. Sempre importante entender que a alimentação nos dá o que há de melhor, se a gente escolher bem, claro, né, para a saúde no geral. E não é diferente na prevenção do câncer, né? Então, ela tem que mudar, se ela tem que mudar a alimentação como um todo, vai depender de como é que é a alimentação dela. Sim. Né? Então, isso tem que ser avaliado para saber se precisa mudar, que de repente ela já tem uma alimentação muito boa. Mas o importante é sempre o quê? Pensar em dar preferência sempre aos alimentos mais naturais, né? Os mais naturais possíveis e evitar os processados ou minimamente processados. Tipo assim, evitar muito alimento que tenha que desembalar. Tem uma coisa que fala assim, descasque mais e desembale menos. Então, assim, isso é importante para melhorar a qualidade da alimentação dessa pessoa e ela ter um corpo mais forte, que ajude aí a combater o câncer, por exemplo, que é o que a gente está falando. Com certeza. E você trouxe para a gente aqui, né, o pessoal que está em casa acompanhar vários alimentos. Vamos lá para você mostrar para o público que está em casa. Aqui são os alimentos que podem e não podem, né? Sim. Vamos começar pelos que não podem, então? Vamos. Então, a gente tem aqui alimentos que não podem nesse sentido de que são muito processados, né? Possuem muitos aditivos químicos e que podem aí aumentar a predisposição para desenvolver o câncer. Então, a gente tem os embutidos, aí aqui tem salsicha, a gente pode pensar no bacon, na linguiça, a carne vermelha, recomenda-se que o consumo dela seja menor mesmo ao longo da semana. Seria mais ou menos em quando? 2 vezes na semana. 2 vezes na semana? Embutidos é aquela coisa assim, não consumir, ou de forma muito pontual. E aquele cachorro quente, gente? Pois é. Não. E isso para a saúde no geral. Para a saúde no geral. E seria assim, importante não consumir mesmo ou de vez em quando poderia? Como eu te dizendo, a família dos embutidos, igual eu trouxe a salsicha como exemplo, né? Momentos muito pontuais. Sim. Não fazer disso um consumo frequente de forma alguma. A carne vermelha recomenda-se 2 vezes por semana. Refrigerante, não tem nada no refrigerante que justifique o consumo dele, né? E tem fatores antinutricionais que a gente chama. Então, também é para não consumir, certo? Os biscoitos, né? Alimentos muito processados, aí mais uma vez. Tentar minimizar sempre o consumo, assim como doces, balas, que eu trouxe aqui de exemplo. E bombom, chocolate. Depende, né? O chocolate, por exemplo, tem um valor nutricional muito mais legal, muito, em comparar, né? Do que a bala, por exemplo. Então, como eu disse, preferir a alimentação mais natural porque ela sim tem nutrientes importantes para o corpo funcionar bem. E um outro exemplo aqui que eu trouxe é a vasilha plástica, né? Algumas vasilhas plásticas contêm um componente que chama BPA. Então, na hora de comprar, sempre sempre optar, né, claro, pela vasilha plástica que não tenha BPA. Seja o que seria o free. BPA? Chama bisfenol A, sabe? Bisfenol A. Por quê? Porque as vasilhas, ao a gente colocar comida quente nela, ou até mesmo às vezes levar para aquecer ao micro-ondas, esse componente pode se soltar e passar para o alimento e causar toxicidade. E aí, a médio e longo prazo, isso trazer problemas. Enfim, não tenho certeza se a vasilha é BPA, tem BPA ou não, então guarda as coisas em vasilha de vidro ou porcelana, dessa forma, para minimizar. Até para armazenar, para colocar na geladeira, não Também seria adequado? Não seria, Ok. Tá? Então, e aqui, né, então essa parte aqui é aquela que a gente tem que evitar, né, para poder ter uma alimentação melhor, porque não adianta de nada também você consumir as coisas boas e comer isso aqui. Exatamente, né? Então tem que pensar nisso. E para cá eu trouxe exemplos de alimentos super nutritivos que vão ajudar, né? Então a gente tem a combinação arroz com feijão, que é super legal, a gente tem as sementes aí de chia, por exemplo, que vai ajudar no aporte de fibra, que é super importante para o funcionamento do intestino, por exemplo, né, que alguns alimentos predispõem também ao aparecimento de câncer de cólon. As sementes como castanha, nozes, amêndoas, são fontes riquíssimas de vitaminas, minerais e os antioxidantes, né? A gente encontra aqui também em frutas, verduras e legumes. Só tem uma pergunta, a questão do arroz, que as pessoas
já falam muito sobre o arroz branco, que não é adequado. É mesmo não adequado? Ou de vez em quando eu posso comer um arroz branco ou tem que ser um integral? Na verdade, a versão integral vai ser mais legal do que a versão branca. Sim. Então, não é que o arroz branco não é adequado, é que a gente tem uma versão do arroz mais nutritiva, mais rica em fibra, mais interessante. Então, assim, para desmistificar um pouco, né? Sim, podemos comer arroz branco. Tudo vai depender muito da quantidade do que a gente come. E essa associação aqui, que é muito nossa, né? Arroz com feijão, faz com que a qualidade do arroz branco, por exemplo, na combinação, fique menos pior, digamos. Porque então o feijão tem um monte de coisa. A combinação arroz e feijão. Já ouvi falar muito que, não, arroz e feijão não mais. Então, só o arroz... Não, de forma alguma. Arroz e feijão sempre, sempre. Né? Então, assim, quem puder sempre optar pela versão integral, sem dúvida. Então, aqui, mais uma vez, né? Frutas e legumes, suco de uva integral. Pensando mais uma vez em variar bastante a dieta, bastante cor, porque cada cor tem uma predominância de nutrientes, no que eu digo assim, vitaminas, minerais, antioxidantes, e todos têm muita fibra para fazer com que esse corpo tenha uma boa recuperação, né, tenha uma boa regeneração e combata aí as doenças e funcione bem. É inquestionável o papel da alimentação na prevenção de doenças. Como eu disse, assim, é inquestionável o papel da alimentação para a nossa saúde. Entendeu? Sim. E tem alguma maneira, por exemplo, se consumir bastante alguma fruta, por exemplo, disso não ser legal para o nosso organismo? Porque tem a frutose, né? A questão do açúcar demais, em demasia, assim, para o corpo. A questão é a seguinte, nada é à vontade, né? Eu posso comer, sei lá, 10 frutas por dia. Às vezes a pessoa pensa assim, não, aqui é tudo saudável, então vou comer muito. Igual as oleaginosas é uma dúvida frequente. Isso aqui faz bem para a saúde, eu posso comer muito. Não, nada é assim à vontade. A gente tem que saber dosar. Tá? Então, por exemplo, recomenda-se, né, que fique em torno de 400 gramas desse grupo aqui na alimentação, sendo 2 frutas, por exemplo, no mínimo, e pelo menos 3 vegetais, entende? Então, no mínimo, né? No mínimo, recomendação mínima. Então, quem puder fazer desse mínimo uma rotina, padrão, melhor. Né? Então, aí eu te respondo que realmente não posso chupar 10 laranjas, comer 5 bananas, 2 mangas, entendeu? Aí não é porque é equilíbrio, foi o que o doutor falou. Equilíbrio, inclusive naquilo que se come. Né, para que tudo funcione bem, porque o excesso vai trazer problemas de saúde, sem dúvida nenhuma. Com certeza. E só mais uma pergunta, a questão, como você disse aqui, das castanhas, né? Teria uma porção adequada? 3 a 4 ou um punhado? O que seria? Por exemplo, castanha do Pará, a recomendação é em torno de 2 unidades. 2? Aí vem a de caju, em torno de 3, amêndoas, entendeu? Tudo vai variar mesmo um pouquinho. Então não é um punhado e vai lá e come aquilo tudo, não mesmo? Não é. Até porque, além do excesso de micronutrientes, porque é uma fonte muito grande, né, é uma fonte também calórica. Então, se a pessoa exagerar, mesmo que seja em alimentos que tenham boa qualidade, isso pode representar um ganho de peso, o que não é favorável para a saúde e especialmente, como já foi dito, para a prevenção de câncer, né? Porque quanto mais obesidade, maior a predisposição para desenvolver câncer, e de mama é um exemplo também. É um exemplo. Nossa, muito obrigada, Rafaela. Eu que agradeço. Assim, fomos aqui bem esclarecidas, né? Com certeza. E fica aí toda essa dica que você acabou de nos dar. Dá um tchau ali, ó, gente, para aquela alimentação. Você que estava acostumado, né, a comer muitos embutidos, aquela questão também de lasanha pronta, né? Sim, os alimentos, como eu disse, assim, os mais prontos, processados, aqueles de consumo imediato, tudo tem que ser evitado. Aquilo que parece mais fácil, né? Não teve tempo de fazer comida. Desembalar menos. Né? Como que é a frase? Desembalar menos? Descasque mais e desembale menos. Descasque mais e desembale menos. Isso mesmo. Muito obrigada, Rafaela. Eu que agradeço. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.